Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de redação, começando sobre tipologia de texto, né? Tipos de texto, definições, texto descritivo, narrativo e dissertativo. Fizemos uma breve introdução. Hoje a gente vai aprofundar mais sobre descrição, né? Descrever é colocar uma fotografia na mente do leitor, ponto final. É detalhar uma cena, pessoa, objeto, movimento, destacando-lhe características peculiares, de modo a passar uma imagem a mais próximo possível daquela que mentalizamos, como se fosse uma fotografia, ponto final. Por essa razão, a descrição não pode sobrepor imagem, isto é, acumular detalhes supérfluos, ponto. Ela compõe a imagem de uma ideia, a representa por meio de palavras, ponto. Assim, uma pessoa pode ser vista em seu exterior ou examinada do ponto de vista psicológico. Um ambiente pode ser apresentado em sua parte física ou emotiva, e a natureza pode ser vista do lado estático ou espiritual, de forma que o leitor, por meio da linguagem de quem escreve, possa ver, fecha aspas, o que está sendo descrito, ponto final. Ela é estática, ou seja, destituída de ação, pois o ser, o objeto ou ambiente tem mais importância e as frases têm como destaque o substantivo e o adjetivo, ponto. Na descrição, o substantivo representa cenas, paisagens, ambientes, seres animados ou inanimados, coisas e estados psíquicos, ponto. O adjetivo indica seus aspectos mais característicos, os pormenores que os individualizam e, por meio do registro das impressões sobre o descrito, marca a cor, a sonoridade, a textura, aroma ou sabor, ponto final. Daí a forte incidência de adjetivos no texto, ponto. Os verbos indicam de ação ou movimento são secundários em uma descrição, valorizando-se mais os processos verbais e não significativos ou de ligação, ponto final. O tempo verbal é o presente do indicativo ou o pretérito imperfeito, embora sejam mais utilizadas as formas nominais, abre parênteses, infinitivo, gerúndio e particípio, fecha parênteses. O que dá a descrição ao tom característico de imobilidade do objeto, ponto final. Espécies de descrição. A descrição ela pode ser de paisagem, de ambiente, abre parênteses, interno ou externo, fecha parênteses, de cenas, de seres, animais, vegetais, minerais, fecha parênteses, de objetos, de estado da alma, técnica e científica. Exemplos: descrição de paisagem. A descrição de paisagem é feita a partir de um plano elevado, ponto. O autor abarca com o olhar o que se espraia à sua frente, até o horizonte, ponto. Anuncia o que vê no geral. A seguir, vem o horizonte para o local em que se encontra, observando os detalhes e,
como se estivesse fotografando, joga as imagens na mente do leitor de tal modo que este poderá reproduzi-las até no desenho de uma aquarela. Ponto. Portanto, a descrição de paisagem pode ter visão panorâmica, detalhes do que se vê mais longe, detalhes do que se vê em volta, movimentação de pessoas, carros, viatura, espaço aéreo, espaço observado, território, entre outras coisas. Ponto final. Um exemplo, um texto. Perante ele estava o vale Palancar, exposto como mapa aberto. Ponto final. A base das cartas, Iguada, a mais de 800 metros abaixo. Era o ponto mais ao norte do vale. Ponto final. Perto das cataratas ficava Carvalhal, um punhado de edificações de cor marrom. Ponto. A fumaça branca subia das chaminés, desafiando a área selvagem em volta. Ponto. Naquela altura, as fazendas eram pequenos retalhos quadrados, menores do que a ponta do dedo dele. Ponto. A terra em volta delas era ressecada ou arenosa, onde o mato seco dançava ao vento. Ponto. O rio Anora cortava a terra desde as cataratas até o lado sul de Palancar, refletindo grandes porções de luz do sol. Ponto final. Longe, ele corria por fora do vilarejo de Terisford, que daquela altura parecia um punhado de casinhas de boneca, e pela solitária montanha Utgard. Ponto final. Além daquilo, ele via apenas o rio virando para o norte, a caminho do mar. Ponto final, fecha aspas. Esse texto é de Christoph Paulen Eragon, página 11. Observe que nessa descrição de paisagem, o primeiro olhar do autor abarca até o horizonte, observando o vale Palancar com detalhes do que vê mais longe, abre parênteses, as cataratas, a cidade de Carvalho, fecha parênteses. O que vê mais perto, abre parênteses, as fazendas, o rio Anora, o vilarejo de Teransford e o rio que segue até o norte. Fecha parênteses, ponto final. Põe essas imagens na mente do leitor, como uma fotografia tirada no alto em que ele se encontra, podendo-se até fazer uma aquarela ou um quadro dessa imagem, passagem, como aconteceu no filme O Mundo. Ponto final. Agora vamos falar sobre descrição de ambiente. Descrição de ambiente. A descrição apenas de um local, como uma praça, um campo de futebol, um parque de diversão, um pátio de uma igreja, um cais de porto, uma rua. Ponto. Não é ampla como a descrição de paisagem, mas restrita a um determinado lugar. Ponto. O autor deve observar todos os detalhes, como cercas, bancos, brinquedos infantis, barracas, árvores, canteiros, alabrados, chafariz, alamedas, veículos, enfeites, prédios, lago,
lago correto, entre outras coisas. Exemplo, um texto, abre aspas, desceram a alameda da balsa, que era reta e bem cuidada, vírgula, ladeada por grandes pedras caiadas, ponto final. Cerca de 100 metros dali, vírgula, ficava a margem do rio, onde havia um largo ancoradouro de madeira, ponto. Uma balsa grande e rasa estava atracada, ponto. Os tocos em que eram amarradas as embarcações, próxima à beira d'água, brilhavam na luz de duas lamparinas suspensas em cercas vivas, mas a água à frente era escura, com apenas alguns chumaços de névoa que se enrolavam como vapor por entre os juncos na margem. Ponto. Parecia haver menos neblina no outro lado. Ponto, fecha aspas. Esse texto é de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, volume 2. Compare com a descrição de paisagem e note que o autor não observa o que ocorre além do local em que se encontra. Ponto final. Apresenta os detalhes do lugar de forma que o leitor, abre aspas, veja, fecha aspas, a alameda da balsa, com suas pedras, a margem do rio, o ancoradouro, a balsa, os tocos de madeira das embarcações, as lamparinas na cerca viva e o cais. Ponto.